Graças e paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar o nosso vídeo para domingo às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Vamos falar dessa vez, amados, a respeito de um tema bastante interessante, que é justiça própria. Olha, Isaías 64:6 diz assim: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundo. Murchamos como as folhas e como o vento, as iniquidades de todos nós arrastam-nos para longe. Amados, esse é um tema difícil de pregar, mas eu quero que a graça do Senhor esteja sobre mim. Vamos orar pedindo a unção de Deus. Pai, eu reconheço que eu preciso do Senhor, da graça e da unção, para poder gravar esse vídeo. Que o Espírito Santo do Senhor derrame sobre a minha vida, enchendo-me de graça, de sabedoria e de unção, para que a gravação desse vídeo traga retorno positivo para aqueles que nos assistem. Também, meu Pai, eu lhe peço, conceda àqueles que nos assistem espírito de revelação e espírito de sabedoria no pleno entendimento da Tua palavra. E desde já, Papai, nós damos a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. E o fazemos, Pai, em nome de Jesus. O que é justiça própria? Justiça própria é a tentativa humana de justificar-se diante de Deus com base em méritos pessoais, obras ou comparações com outros. O fariseu do texto confiava em si mesmo, enquanto o publicano se humilhava. Amados, esse é um assunto que muitas vezes você não dá valor, você não liga, mas que pode te impedir de entrar no reino de Deus. A justiça própria é algo bem sutil, bem maneiro, mas está por trás das nossas dificuldades no reino de Deus. Veja, em Lucas, capítulo 18, verso 9 a 14, Jesus nos conta a seguinte parábola. Olha só. Há alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas, batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E eu digo que esse homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. É muito interessante, amados, a gente fazer uma reflexão rápida a respeito desse tema. E é o próprio Senhor Jesus que conta essa história. Então veja bem, foram orar 2 pessoas. Um era fariseu, mestre da lei, e o outro era publicano, pecador. Então o fariseu orava em pé, não tem nada de errado de orar em pé, né? Mas ele queria se destacar perante os demais que estavam ali presentes, em pé, e orava no íntimo. Ele não proferiu a sua oração verbalizada. Ele orava no íntimo, sabendo que Deus ouve as nossas orações de qualquer maneira. Deus, eu te agradeço porque não sou como os demais homens. Olha só, a gente não tem nada a ver, meu irmão, de julgar as pessoas baseados nos nossos critérios. Ele disse que ele não era ladrão, injusto nem adúltero. Mas, de outra forma, quem poderia dar testemunho desse cidadão nessas qualificações que ele falou aqui? É muito fácil você se exaltar dizendo quem você é,
quando muitas vezes, na verdade, você não é. Então, veja bem, e aí ele comete um erro grotesco, ele compara com o publicano, nem mesmo com este publicano, aí ele quer se exaltar mais uma vez. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Amado, você não tem que se vangloriar dessas atitudes. Jejum é algo íntimo entre você e Deus. Você faz para Deus, não precisa aparecer, não precisa se vangloriar e não precisa tocar a trombeta desse jejum. A Bíblia diz que quando fizer jejum, é para você ficar quietinho no seu canto, porque Deus que vem em secreto te recompensará. E aí ele vem, eu jejuo 2 vezes por semana. O jejum, amado, não é para se exaltar, é uma forma de aproximação de Deus. Mas se o seu coração tem outro propósito com o jejum, quero te dizer que Deus não aceita esse jejum. É simples assim. Outra, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Querido, dar dízimo é nossa obrigação, não é elogio, não é assunto de vantagem, não é ser melhor do que os outros. Você não tem que se vangloriar porque dá dízimo. Dar dízimo é mandamento, você não está fazendo nada mais, nada menos do que a sua obrigação. Mas você não precisa tocar trombeta para a plateia dizendo o que você faz. Ele aí diz, e o publicano ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu. Mas, batendo no peito, dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ou seja, uma atitude completamente inversa daquele fariseu que estava se exaltando diante de Deus. E aí Jesus arremata essa história com o seguinte epílogo. Eu digo que este homem, o publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Ou seja, na oração do publicano ele não falou nada. Ele simplesmente reconheceu a sua miséria, reconheceu a sua necessidade de Deus e pediu que Deus tivesse misericórdia dele, como eu e você precisamos também pedir isso para Deus. E aí Jesus arremata dizendo o seguinte, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então, observe bem, a oração, meu amado, é algo especial, algo tremendo da parte do homem para com o seu Deus. Mas isso é uma coisa particular, íntima. A Bíblia diz, quando entrares no teu quarto para orar, fecha a porta, para que ninguém veja você orando. Você não precisa tocar a trombeta dizendo que você é isso, que você é aquilo. Viva a sua vida com modéstia, com simplicidade, com humildade. E Deus vai reconhecer o seu valor, as suas qualidades. As pessoas com as quais você se envolve vai ver também a sua dignidade, a sua devoção, a sua simplicidade. Então, meu amado, não use esse exemplo do fariseu quando você estiver orando. Ninguém precisa saber que você está orando. Orando é uma coisa particular. É você e Deus. E aí é o que eu te digo, o coração tem que estar transparente, tem que estar na verdade, tem que estar humilde. Jesus disse que é para sermos humildes como ele, e não exaltado, e não autoproclamado como esse cidadão estava fazendo aqui. Então isso é justiça própria. Você querer ser melhor do que os outros, você querer ser mais espiritual do que os outros, mas Deus não vai aceitar isso da sua parte, porque Deus não gosta. Deus não aceita esse tipo de atitude. Veja, a raiz satânica da justiça própria. A justiça própria é, em sua origem, o espírito do anticristo, um orgulho autoexaltado que busca a glória independentemente de Deus. Lúcifer não desejou ser como Deus em santidade, mas em autonomia. A justiça própria é, portanto, rebelião disfarçada de piedade. Veja, Ezequiel 28:17 diz assim, falando aqui a respeito de Lúcifer e da causa da justiça própria.
O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o atirei à terra. Expus você diante dos reis para que eu contemple. Aqui está um dos motivos da queda de Satanás. Veja, o seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. Querido, a beleza é algo que vem da parte do Senhor. Você não tem que se exaltar, você não tem que se achar melhor, mais bonito do que os outros. Amado, deixa eu te dizer uma coisa. Para Deus, todos nós somos lindos. Deus não tem óleo de censura nem de crítica para os seus filhos. Um é mais gordinho, outro é mais magrinho, outro é mais altinho, outro é mais baixinho, um é mais moreninho, outro é mais branquinho. Deus não vê esse tipo de situação para excluir nenhum dos seus filhos. Seja você mesmo, seja autêntico. Se você é belo, parabéns. Se você é feinho, parabéns também. Porque Deus ama tanto o belo quanto o feio. Mas você não pode se exaltar porque você é belo. Tá. Que mais? Você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Realmente dizem que Lúcifer, que era antigo anjo de luz, era muito bonito, era muito inteligente, era muito maravilhoso. Mas isso não lhe dá segurança de ser melhor do que ninguém. Por causa dessas qualificações que ele tinha, Deus não gostou. Lançou ele para a terra e o expôs diante dos reis para que o contemplem. Então, aqui está um versículo que mostra uma das razões pelas quais Lúcifer caiu. Então, quando você se coloca numa posição de ser melhor do que os outros, mais inteligente, mais capaz, você está usando o quê? Justiça própria. Outro texto também nos chama muita atenção é Isaías 14, verso 12 a 14, que diz o seguinte: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você dizia no seu coração, olha as pretensões de Lúcifer, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei acima das mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Aqui está uma outra razão pela qual o Lúcifer foi banido dos céus e lançado para a terra. Olha que coisa terrível, meus irmãos. Ele estava lá, ele era considerado a estrela da manhã, ele estava no meio das pedras afogueadas, ele estava na glória, não lhe faltava nada, mas ele perdeu todo essa maravilhosa estadia por causa das suas pretensões egoísticas. E quando eu e você queremos tomar o lugar dos outros, queremos nos exaltar acima dos outros, estamos praticando a mesma coisa. E aí, meu amado, Deus não deixa barato. Ele vai lá e pega pesado, tá? Ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra? Você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração. Interessante, amigos, aqui não fala que o Lúcifer falou essas palavras em voz alta. Ele apenas pensou. Só que Deus é um Deus que lê os nossos pensamentos. Então, cuidado com o que você pensa, com o que você fala no seu íntimo, porque Deus está atento a toda atuação, a toda forma de expressão que eu e você podemos ter. Então, veja bem, ele pensou no seu coração: erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Não era pouca coisa que o cidadão queria. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Amado, ninguém é semelhante ao Altíssimo. Ele é único.
Então para de ser pretensioso e querer ser melhor do que o teu pastor, querer ser melhor do que o seu líder de célula, querer ser melhor do que o seu colega de empresa ou de culto da igreja. Amado, Jesus diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amado, a maior capacitação que o homem pode ter é viver em humildade. E humildade é o contrário de exaltação. Se você se exaltar, Deus vai te humilhar, porque só Deus é Deus. Então, meu querido, tenha muito cuidado com os seus projetos, com as suas atitudes, com as suas palavras, com o seu comportamento no meio da congregação, porque Deus não se deixa enganar. A Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer, porque aquilo que o homem semear vai colher. Infelizmente, Lúcifer semeou maldade, semeou coisas ruins sobre a sua própria vida e colheu o resultado. Foi lançado para a terra e veio perturbar o casal Adão e Eva aqui, mas era um propósito de Deus. Lúcifer perdeu todo o esplendor da glória lá na pátria celestial. Agora, perceba que ele fez com que Adão e Eva também perdessem o paraíso que Deus criou para o homem e para a mulher. Então, Satanás é um ser impróprio, é um ser maligno, é um ser ruim, porque tudo que ele quer é fazer você perder intimidade com Deus, ele quer fazer você ser orgulhoso, ele quer dizer que você é melhor do que os outros, tudo isso para nos afastar da presença do Altíssimo. Meu irmão, muito cuidado com essa situação. Não queira ser igual a ninguém. Amado, Deus nos fez seres espirituais diferentes um do outro. Então, não queira ser igual a Moisés. Moisés matou um homem lá no Egito. Não queira ser igual a Abraão. Abraão mentiu 2 vezes para Deus. Não queira ser igual a Davi, que a Davi pecou contra Deus, adulterando com Batseba. Enfim, seja você mesmo. Peça que Deus lhe capacite a ser humilde, manso de coração, cumpridor das tarefas, porque é desses que Deus se agrada. Não adianta nada você querer almejar uma posição que não te pertence. A mãe de João e de Tiago foi fazer um pedido para Jesus. Jesus, eu quero lhe pedir uma coisa. Jesus falou: tá bom, o que é que você quer? Aí eu quero que lá na glória os meus filhos, um se assente à sua direita, outro se assente à sua esquerda. E Jesus olhou para aquela mulher e disse assim: querida, você não sabe o que você está pedindo. Essa questão de quem coloca de um lado ou do outro não compete a mim. É o meu Pai que decide quem fica de um lado ou do outro. Portanto, meu querido, você está no céu, até mesmo lá no cantinho, já é uma grande vitória. Não queira estar presente entre os grandes. A Bíblia diz que quando você for num banquete, não se assente nos primeiros lugares, para que alguém não chegue depois e diga: dá licença, meu amigo, e jogar você lá para trás. É preferível você ir lá, sentar no último banco, ficar quietinho, e aí, se o dono da festa quiser, ele vai lhe chamar para sentar nos primeiros lugares. Mas essa honraria tem que partir daquele que te convidou, não de você. Portanto, tenhamos cuidado com essas pretensões, porque isso aparenta uma falsa ideia de piedade, mas não é. É orgulho escancarado. E Deus não gosta de orgulhoso. A Bíblia, a humildade precede o sucesso, mas o orgulho precede a queda. Então, meu querido, minha querida, tenha muito zelo na sua vida sobre esses assuntos. A justiça própria é uma reprodução terrestre da altivez celestial de Lúcifer. Acabei de citar aqui para você 2 referências nas quais ele se exalta sobremaneira. Então, a justiça própria do homem é uma reprodução terrestre da altivez celestial de Lúcifer. Ele não se rejeitou
Ele não rejeitou a Deus de imediato, apenas quis o trono, a glória, o centro. A justiça própria é o trono da criatura no lugar do Criador, sob o pretexto de santidade. De repente você chega numa igreja e vê o pastor pregando, e por uma razão ou outra você não gostou da pregação do pastor. Ah, eu prego melhor do que ele. Escuta, meu amado, aquele homem está ali porque foi Deus que colocou. Você não tem ideia de quantos anos ele está ali ralando para cumprir o propósito. Agora você chega hoje cheio de informações de internet e quer se julgar superior àquele homem, quer dizer que você prega melhor do que ele. Para! Deus não está procurando pregadores. Deus está procurando homens e mulheres humildes, que aceitem o desafio, que aceite a chamada de Deus, que aceite o que Deus tem para cada um. Eu sempre digo, meus amados, que eu estou à disposição do Senhor. Eu não peço para pregar, eu não peço nada para mim mesmo. Eu quero estar num canto meu para servir ao meu Rei, ao meu Criador, ao meu Senhor. Se Ele quiser me usar, eis aqui o servo do Senhor. Se Ele não quiser, eu já estou muito bem aonde Deus me colocou. Eu estou num lugar hoje que eu amo estar ali. Estou hoje na Igreja Batista Shalom. Amo minha igreja, amo meu pastor Adilon Vergara e amo todos os meus pastores colegas. Temos o Osni, o Fábio, o Cláudio e muitos outros que eu os amo. Não invejo nada. Aliás, a nossa equipe de pastores na Shalom é o exemplo. Todos nós trabalhamos arduamente para o sucesso do ministério. Todos nós somos auxiliares do pastor Adilon. Não estamos ali para puxar o seu tapete, nem para querer pregar melhor do que ele, nem para querer fazer isso ou aquilo. Quando o Senhor quiser, Ele vai nos usar em alguma coisa. Se Ele não chamar, fica no teu canto, meu irmão, que já está louco de bom. Então nós precisamos ter consciência de quem nós somos. Nós sabemos que Deus pode usar qualquer um de nós, porém, não queira usurpar a autoridade do seu líder, não queira ser superior a ele, não queira ser superior a ninguém, porque ninguém é maior do que você, e nem você é maior do que ninguém. Reconheça a sua humildade e deixe Deus conduzir a sua vida naquilo que Ele deseja para você. A justiça própria, queridos, é a essência da queda. Olha que coisa doida. A serpente não ofereceu apenas um fruto, ela ofereceu autonomia. Olha a malandragem da coisa, olha a sutileza da coisa. Ao desejar ser como Deus, o homem rompe com a justiça que provinha da comunhão e tenta estabelecer uma justiça sem dependência de Deus. A justiça própria nasceu no Éden como uma revolta mascarada de sabedoria. A serpente não ofereceu apenas um fruto. Ah, experimente aqui essa fruta que é uma maravilha. Não. Ela ofereceu autonomia. Se você comer dessa fruta, você será como Deus. Mas aí nós vemos uma ingenuidade da nossa mãe Eva e do nosso pai Adão, porque Deus nos fez iguais a Ele. Não precisamos fazer nada para provar isso. Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Então você já é igual a Deus, só que na sua condição de filho, de servo, de humilde servidor na casa do Senhor. Não queira, por isso, usurpar algo que não te pertence. Deus vai te usar se Ele quiser. Se Ele não quiser, é como aquela música, né? Se Deus curar, Ele é Deus. Se Deus não curar, Ele continua sendo Deus. Deus não tem obrigação, amado, de fazer nenhum milagre, nenhuma bênção para você e para mim. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz, mas Ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Então, veja bem, a justiça própria nasceu no Éden, como revolta mascarada de sabedoria. É só a mascaração do negócio. Veja, Gênesis 3,5 diz o seguinte:
é que Deus sabe que, no dia em que comerem dele do fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Isso é uma grande verdade que a serpente falou. A serpente é a mãe da mentira. Ela é o pai da mentira, Satanás. Porém, ele também fala coisas corretas para confundir o seu eleitorado. Então, meus amados, não é porque tudo que ele fala é mentira. Não, essa passagem aqui é verdade. Mas lembre-se disso, meu querido e minha querida. Deus nos criou, a você e a mim, conforme a sua imagem e semelhança. Nós somos imagem de Deus, semelhança de Deus. Não precisa provar nada para saber disso. Você já é. Agora, dentro da sua limitação de esfera de submissão. Não é para você, por causa disso, agora, querer se achar o rei da cocada preta. Não. Você continua sendo um humilde servidor do Senhor. Esse é o nosso maior gabarito. Se me perguntam qual é a maior honraria que um homem tem, que eu tenho, é ser servo de Deus. Porque muita gente boa não quer ser servo, quer ser senhor. E está invadindo uma seara alheia. Não entre nesse campo minado, porque você vai ter muitos problemas. A justiça própria é o pecado original, vestido com vestes religiosas. Olha só que coisa interessante. A justiça própria é pecado original, vestido com vestes religiosas. A justiça própria é o pecado dos religiosos. Cristo denuncia os fariseus não por falta de zelo, mas por confiar em um sistema de autovalidação baseado em aparência. A justiça própria é o pecado dos que conhecem a lei, mas não reconhecem o Espírito da graça. Tem muita gente que acha que na graça você pode fazer tudo. Não pode. A graça, na minha opinião, pessoal, ela é mais exigente do que a lei. Porque a lei dizia assim, se o homem for pego em adultério físico, será apedrejado. E já teve caso na Bíblia que isso aconteceu. Mas na graça, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então perceba que a graça vai muito além dos propósitos da lei. A graça, ela avalia a sua intenção. Ora, você olhar para uma mulher, seja ela solteira, casada, viúva, e desejá-la no íntimo, ninguém está vendo, ninguém sabe, você fica na tua achando que está fazendo um grande negócio, mas há um Deus lá em cima que tudo vê, que tudo sabe, que tudo percebe. Então aquilo que para você era apenas uma intenção da carne, porque isso é carnalidade, para Deus isso se chama pecado, se chama transgressão, se chama, como é que eu vou dizer, luxúria, se chama impureza. E por essas coisas, meu irmão, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, meu amado, procure se posicionar num campo humilde, porque toda exaltação leva à perdição, leva ao inferno. E Deus não quer que você e eu, por motivos torpes, queiramos ir para o inferno. Aliás, ninguém quer ir para o inferno, a verdade é essa, todo mundo quer ir para o céu. Mas, para ir para o céu, você tem que praticar atos dignos de arrependimento. É como o Senhor falava para os fariseus, que se a sua justiça não exceder em muito a justiça dos fariseus, de maneira alguma você vai entrar no reino de Deus. Então eu quero, nesse momento, pedir ao Espírito Santo que complete a obra na vida daqueles que assistiram essa palestra. Porque muitas vezes eu posso ter passado algum ponto e o Espírito Santo é aquele que sabe tudo. Amado Pai, abençoa os nossos ouvintes, dá-nos a graça de sermos humildes e não atentar para esse campo da justiça própria. E a Ti, meu Pai, meu Deus, desde já, nós damos a Ti toda a honra, toda a glória,
todo louvor e toda exaltação. Abençoa, Pai, os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.